Novos corpos, novas voltagens de afeto. Corpo Elétrico é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Elias é um jovem estilista paraibano que trabalha numa fábrica de roupas no centro de São Paulo. Pulsando numa corrente de liberdade e erotismo, no sentido mais amplo do termo, ele circula entre máquinas de costura, galerias, antigos e novos amores, festas. Um filme que abdica dos clichês para olhar as novas formas de relação entre os corpos, no trabalho, no amor e na vida. E aí, vambora hoje? Eu não quero ir embora, não. Quero ficar. Eu converso agora com Marcelo Caetano, diretor de Corpo Elétrico, e Kelner Macedo, que faz o Elias no filme. Prazer enorme receber vocês aqui. Prazer é nosso. Eu amo esse filme. Total. Marcelo, a ideia inicial do filme nasce de um poema do Walt Whitman, Eu Canto o Corpo Elétrico. Sim. Me conta um pouco desse processo entre essa faísca que nasce do poema até a realização do filme. Tá. O poema do Walt Whitman, ele de uma certa forma é um poema de um observador, alguém que caminha pela sociedade americana da época, vendo potência e vendo beleza em corpos muito diferentes, né? Então a ideia da diversidade, a ideia da diferença, a ideia da singularidade de cada um é o que interessava a esse observador, especialmente de pessoas de uma certa forma que eram oprimidas ou marginalizadas naquela sociedade. Quando eu li aquele poema, eu entendi enquanto um sentido de democracia, um sentido de beleza mesmo, muito, que me tocava muito profundamente. Eu comecei a pensar num narrador que pudesse fazer um processo similar dentro da sociedade que eu vivia, que era São Paulo, centro de São Paulo, os bairros industriais operários que ainda existem no centro de São Paulo. E aí eu crio o Elias, muito para ser esse narrador que é meio que um prisma, que vai encontrando pessoas muito diferentes, sendo atravessado por elas, né? E descobrindo um pouco essa potência que às vezes existe muito latente em alguns corpos ou explodindo em outros, né? Então é um filme que ele vai ter diferentes eletricidades, né? Da latência à explosão. Perfeito, você realiza isso brilhantemente. Como é que você chega no projeto, Kelner? Então, em 2015, Marcelo foi fazer casting do Aquarius, lá em João Pessoa, e aí foi quando a gente se conheceu. E fiz o teste de Aquários, depois ele achou que eu tinha um perfil e me pediu para fazer um teste na hora, a gente fez. Para o outro, que já era para o Corpo Elétrico, Que espertinho, já mata o teste de elenco para dois trabalhos. Não tinha começado ainda o casting, e aí ele pediu para fazer o teste, eu disse, vamos fazer. Claro. E a gente fez, foi ótimo, e aí a gente ficou em contato o ano inteiro. E aí, em dezembro de 2015, ele me liga dizendo, e aí, vamos fazer o filme. Ai, que legal. É que eu acho que casting você faz o tempo todo, né? Então tem personagens... Mesmo que os atores não saibam, né? Acho que tem gente que está no Corpo Elétrico que foi gente que fez... Eu fiz assistência de direção do tatuagem, então gente que eu conheci no processo de tatuagem. Gente que eu fiz teste na época do tatuagem, gente que eu conheci no metrô de São Paulo, gente que eu vi no teatro 8 anos atrás. Então a gente está, de uma certa forma, criando sempre um banco de dados, assim, de caras, de rostos, né? Uma rede, e conversando com os atores, né? Acho que o meu tesão mesmo de direção passa muito pelos atores, né? Então, eu acho que eu caí nessa coisa do casting também, justamente porque é uma coisa que eu tenho facilidade, que eu tenho gosto, né? E eu preparo o elenco do filme. Então, assim, para mim, esse contato com os atores e essa cocriação é um pouco a chave do meu trabalho, né? Então, o Kelner, ele é um pouco isso, assim, a gente vai se conhecendo em processos meio aleatórios, né? Você vem do teste de Aquários. Tem uma galera de São Paulo, a Georgina. Sim. Meu coração bate por ela. A gente tinha feito tatuagem juntos também, ela fazia a Irmã do Jesuíta no filme, aí eu chamei ela. A Linda Quebrada eu conheci numa festa, que ela estava fazendo performance, na época não existia Linda Quebrada, era ali em Santos. A Márcia Pantera a gente já tinha feito curtas juntos, o Ronaldo Serrui a gente já tinha feito curtas juntos. Então, assim, é gente que eu fui, de uma certa forma, uma família, assim, de gente que eu vou formando, que eu vou trabalhando junto há um tempo. E aí, na hora de montar um elenco, aí é fácil, né? Porque... Mas você fez teste para esse elenco ou só ele fez? Você fez também? Fiz. Mesmo para as pessoas que eu já tinha trabalhado. O que eu gosto no trabalho também é, de uma certa forma, borrar um pouco o limite entre ator e personagem. E como é que foi essa preparação com vocês? Quanto tempo vocês ficaram em sala de ensaio? Eu cheguei em janeiro, e aí a gente ficou trabalhando janeiro inteiro só comigo. E aí ficamos trabalhando eu, Marcelo e Gabriel. Mais alguns outros atores, né? E
aos poucos os atores foram chegando e a gente foi trabalhando relação por relação, cena por cena, como é dentro da fábrica, como são esses encontros sexuais, as saídas da fábrica, enfim. Pouco a pouco isso foi sendo acrescentado. Mas primeiro foi um trabalho muito de chegada em São Paulo, para eu poder me habituar à cidade. Também, né? Que era a primeira vez que eu estava chegando em São Paulo, assim, para passar um tempo. Isso é sempre e inesquecível depois na vida de qualquer pessoa, né? Sempre uma grande experiência. E aí a gente viveu muita coisa nesse mês, e no segundo mês a gente de fato foi para as cenas e tal. E isso que ele está falando de construir, que todos os atores têm uma confiança nele, que está jogando junto, independente dele, vocês com os atores que estão em cena também, né? Ainda mais nesse espaço de improvisação, né? Então também vocês sentiam que iam construindo uma confiança de olhar, já sacar um pouco o que o outro está pensando, isso ainda em ensaio. Não, total. Marcelo abre um espaço muito generoso, assim, para a gente poder existir em cena, sabe? Para a gente poder se colocar, para a gente poder trazer as nossas questões também. Eu acho que foi criado esse espaço de comunidade entre a gente, assim, como essa família mesmo, para poder fazer esse filme, sabe? Nossa. Era um trabalho intenso de tirar as camadas, de tirar as proteções, sabe? As seguranças, o que é que te faz sair do salto. E se abrir para escuta, né? Como é que você se abre para o outro te atravessar e como é que você atravessa o outro. Sim. Então foi um trabalho bem sensível, assim, durante esse tempo todo, com esse elenco inteiro, para conseguir chegar nesse lugar. Marcelo, você, tanto como assistente de direção, produtor de elenco, roteirista, você trabalhou em filmes muito importantes de produções atuais no Brasil. Boi Neon, Aquários, o Tatuagem. Em que medida você acha que esses filmes dialogam com o Corpo Elétrico? E qual a importância de falar disso nesse momento de retrocesso? Nesse momento? Eu tive o privilégio de poder trabalhar com cinema e viver de cinema, graças a vários projetos que eu participei, que eu tenho muito orgulho, né? E comecei a trabalhar com cinema na Faculdade de Ciências Sociais com o Kiko Goffman, fiz os filmes dele durante 5 anos, depois fui convidado a fazer o Tatuagem com o Wilton, a gente tem uma parceria desde então, fiz o Boi Neon, o Aquários, trabalhei com a Ana Mulher no Mãe Só Uma, e entre diversos outros filmes que eu pude fazer. Acho que realmente era um momento muito interessante, porque era uma produção descentralizada, então eu trabalhei pouquíssimo em São Paulo e no Rio, trabalhei na Bahia, trabalhei em Minas, trabalhei em Pernambuco, trabalhei na Paraíba. Então, essa coisa nunca imaginei que você fosse mineiro. Pois é. Mais um aqui no nosso programa. Mais um mineiro. Essa coisa de você poder trabalhar numa produção absolutamente centralizada, acho que é um mérito absoluto da última década. Assim. E trabalhar com diretores de classes sociais distintas, né? Então, quem está filmando? Não é mais aquele cinema que era produzido pela elite, filmando o povo, né? Então, uma mudança grande em relação a isso. Tem realizadores de classe média e agora cada vez mais realizadores das classes populares, de famílias operárias pegando câmera e filmando. Eu acho que é uma mudança muito grande em curso, de discurso, de crescimento da diversidade, né? E aí de novo, é uma conquista, né? As coisas é uma conquista e uma luta contínua. Focar no processo e esquecer um pouco as pressões dos resultados. E acho que os filmes conseguem chegar, inclusive, em lugares distintos e num tempo um pouco mais... os filmes ficam. Eu sinto que esses filmes, de uma certa forma, vão ficando, assim. Não sei como é que vão ser daqui a 20 anos, mas esses filmes que eu trabalhei, eu sinto que eles têm uma coragem de desafiar a norma. Assim seja. A gente volta já. Marcelo, como foi ali, enquanto você estava elaborando o roteiro, pensar em como você queria filmar as cenas de sexo? As cenas de sexo, elas são pensadas numa não hierarquização com as outras cenas do filme. Elas são tão importantes quanto as outras cenas do filme, elas têm o mesmo grau de dificuldade que as outras cenas do filme, elas não representam um clímax dramático, o antes e o pós-sexo, eles têm uma mesma significação para os corpos dos personagens, porque, de uma certa forma, e essa é uma coisa que vem de um fato que aconteceu no Tatuagem, a gente estava filmando uma cena de sexo entre o Irandir e o Jesuíta, e aí eu ouvi uma conversa de as pessoas saírem do set. E a preparadora de elenco, Amanda Gabriel,
ela falou comigo, nossa, mas que curioso, né? Porque a gente está impondo uma moral sobre o corpo dos atores, que aquela cena é uma cena mais difícil, que demanda mais complexidade, que demanda, de uma certa forma, um não olhar da equipe. E aí levei essa provocação durante muito tempo para entender, de uma certa forma, que a gente produz um discurso muito moralista quando a gente, de uma certa forma, tira o sexo do cotidiano, tira o sexo do dia a dia, coloca ele num lugar extraordinário, quando, na verdade, pelo menos, né, na minha vida, no que eu defendo, o sexo é uma coisa que ele faz parte, que ele está integrado com o meu cotidiano, ele está integrado com as minhas relações, né? Então, o meu discurso com os atores desde o início era muito isso, assim, o sexo nesse filme é parte, é como qualquer outra coisa, né? E ele está não só no ato sexual, mas ele está também na fala, né? Então tem a cena, por exemplo, que a gente chama da cena da Sherazade, porque a estrutura do filme é inspirada no Mil e Uma Noites, né? Tem uma narrativa moldura, aí o personagem deita na cama, ele relata uma cena de sexo que ele teve com segurança de uma galeria. Aí ele começa a contar da aproximação dos personagens e a gente faz um flashback para o que aconteceu. E o filme vira esse grande flashback, né? E é muito bom porque no flashback mesmo não tem a cena em si. Não. O que é melhor ainda. Já está num outro momento do filme. Então a gente chama, as pessoas que estudam As Mil e Uma Noites chamam de narrativa moldura, né? Então a gente pegou essa narrativa moldura, essa estrutura e construiu o filme dessa forma. Talvez só a questão da privacidade nesses momentos, né, no set, que se pede, é que, embora seja uma coisa absolutamente natural da vida de todos nós e que façamos diariamente ou semanalmente, dependendo de cada um, né, é muito pessoal, vai saber, mas assim, que talvez não seja uma coisa que todo mundo fica à vontade de fazer com muita gente olhando. Né? Eu tô falando também de uma coisa de dois corpos masculinos, né? Sim. E uma discussão que... Não, porque isso acontece também se fossem um homem, uma mulher. Tem sempre... Aí posso dizer como atriz mesmo. Tem sempre um pouco essa aura de se proteger um pouco. Isso é... Muita exposição, né? Talvez. Porque... Eu ficava pensando muito nisso também. A gente conversou muito também desde o início, assim, quando a gente se conheceu, foi conversando sobre isso, cenas de sexo, não sei o quê. E, de certa forma, eu trazia também um olhar um pouco viciado sobre isso, sabe? Sobre esse lugar do sexo, do privado, essa coisa da grande exposição. E foi uma construção também, chegar nesse lugar de entender que essas cenas têm a mesma potência e a mesma importância de todas as outras. Sim. Sabe? Não, sim, claro. Dramaturgicamente, sem dúvida nenhuma. Eu comecei a me questionar muito na recepção do filme, discutindo com as pessoas. Eu comecei a entender que a gente, de uma certa forma, tem que enfrentar uma lógica que vem da pornografia. Não que a pornografia seja ruim, mas existe uma lógica da pornografia feita por homens heterossexuais, a maioria deles brancos, né? De que o gozo é a coisa mais importante, do que o pau é a coisa mais importante. Então, assim, enfrentar um pouco isso, né? Para não entender se a gente também não está repetindo gramáticas. Perfeito. Né? E eu fico pensando muito que, às vezes, muitos gays se valem desse privilégio, né? De a gente ter se libertado, de uma certa forma, de uma série de construções morais, para fazer um exibicionismo meio infantil dos falos e da coisa e da loucura. Olha, a gente pode... Que eu acho isso politicamente complicado, por exemplo, quando a gente vai... Será que as mulheres lésbicas têm o mesmo privilégio de poder fazer isso? Será que as trans e os trans também têm? Então, assim, dentro da sigla LGBT, às vezes eu acho que também os Gs têm que se pensar um pouco também nesses privilégios, sabe? De como, por exemplo, dentro de uma equipe de filmagem, dois corpos masculinos não vão ter os olhares que dois corpos femininos teriam. Sim. Isso é claro para mim. Então, tem outras reflexões que surgiram muito mais na recepção do filme, nos debates que foram feitos, do que no processo de fazê-lo. Além de provocar e abalar certezas, vocês acham que o cinema pode provocar uma mudança efetiva na sociedade? Não sei. Não sei. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas imagens que a gente produz. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nos processos que a gente faz e no respeito com a nosso interesse artístico. Eu acho que tem o destino do filme, como ele mobiliza as pessoas que estão na frente de batalha, que estão nas lutas cotidianas contra as opressões. A gente pode inspirar, a gente pode alimentar, a gente pode dar força, a gente pode dar amparo. Eu tenho dúvidas, por exemplo, do filme que eu fiz, do quanto que ele pode intervir no real. Né? O mercado LGBT ele tem uma geopolítica, tanto que o meu filme não é exibido na Ásia, meu filme não é exibido na África, só, por exemplo, Hong Kong, Cidade do Cabo e Tel Aviv, entendeu? Então, assim, tem uma geopolítica muito cruel em
em relação a um filme como Corpo Elétrico. Então, eu adoraria que a interferência fosse muito maior do que ela é. Mas eu acho que, no caso desse filme, ela não é tão ampla, não. Mas eu ainda tenho esperança que é possível, Conquista, sabe? né? Que a gente pode levantar outras possibilidades de existência, assim, a partir disso, a partir dessa construção dessa arte, né? A partir dessa construção de linguagem. Eu acredito muito nisso, pensando no Corpo Elétrico, em uma mensagem que eu recebi do Canadá, de alguém que viu o filme. E aí me mandou um e-mail super grande, falando sobre o filme, dizendo que gostou muito, não sei o quê. E no final ele dizia: Kellner, o meu sonho, depois de ver esse filme, é que as pessoas aprendam a se relacionar assistindo o Corpo Elétrico. Sabe? E aí eu achei isso muito forte, assim, porque é realmente uma possibilidade de criar um novo modo de existir, que não precisa ser o modo certo, errado, padrão, mas são outras formas, sabe? Outras pluralidades nessa existência, assim. Então, eu fico querendo ter esperança que é possível, sabe? Que o nosso trabalho também está aí. Qual é a cena do filme que vocês guardam com mais carinho? Ai, na hora que vocês olhem o filme pronto, e claro, isso não é deslocado, desconectado de ter feito, né, aquela cena, da memória que você tem de ter feito, mas a cena que vocês olham e falam, Eu gosto muito da cena do casamento que tem no final do filme, porque o processo dela me diz muito. A gente tinha um ator que é o Evandro Cavalcante, que ele é evangélico, e durante os ensaios ele, de uma certa forma, se queixava muito de um certo bloqueio que o restante do elenco tinha em relação a ele, especialmente os que eram gays. E ele sempre, de uma certa forma, se colocando como uma pessoa a ser ouvida e ser ouvida dentro da identidade dele, do que ele tinha de formação. E a gente conseguiu incorporar alguns elementos dos dramas que ele vivia, né, de uma família muito conservadora, que queria que ele casasse muito rápido ali dentro da igreja, blá, blá, blá. E a gente tinha uma cena pensada pro final, que era um show naquela casa de praia ali, meio da linha do Lucas, como ele, agora vai sair da fábrica, vai ser drag, não sei o quê, vamos explodir, ensaiamos aqui. E aí, 2 dias antes de filmar essa cena, quando a gente já tava na praia, eu entrei numa grande crise, eu não conseguia dormir mais, falei, cara, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Isso não sintetiza esse filme. Esse filme não é sobre como o artista, como ele se torna um artista e libera de ser um operário. O filme não é sobre isso. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, e me veio essa ideia do casamento, que já era anunciado em muitas cenas do filme. Ele ia estar com a noiva lá. E eu falei, cara, por que a Márcia Pantera não celebra um casamento deles, né? E aí é um jogo de apostas, né? A Márcia propõe o casamento, ela pega uns pompons, ela tira uns pompons com o glitter mágico, os encostos conservadores dos dois, né, dos dois batistas. Faz uma faxina cósmica. Faz uma faxina cósmica, bota eles para beber, depois todo mundo carrega eles nas cadeiras, aí o pessoal fala assim, vamos jogar eles no mar como se fosse uma oferenda. E aí jogam eles no mar e eles reconfiguram tudo numa cena muito amorosa e erótica de uma pietá, né, uma pietá bem louca. Então, para mim, aquela cena é muito sintética do que são essas apostas que o filme faz.
você? Eu acho que pra mim é quando a gente vai pra rua, sabe? Cenas de rua. A cena da saída da fábrica é uma cena que eu olho e tenho que gosto muito, sabe? Tenho um carinho muito grande por ela, porque foi uma cena muito trabalhosa. Fez 23 vezes. 24 vezes, 23 vezes 4. E é uma cena que representa muito esses encontros, né? Essa nova família, essa nova formação familiar, esse encontro que gera essa catarse, porque a catarse das pessoas é ir pra rua, é tomar uma cerveja, sair daquela fábrica e voltar a ser gente, sabe? Deixar de ser máquina. Porque o tempo que eles tinham era, sei lá, de tomar um café ou fumar um cigarro. Preciso atender aqui, tá bom? Sim. A mim fala de aborto, mas está na trabalho. Não deve voltar pra casa nunca. Não sei. Ainda bem que a gente tá fazendo isso hoje. Na verdade. Não aguento mais voltar pra casa chorar. Voltar pra casa chorar. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente vai tomar uma cerveja. Nossa. Não sei, amor, mas eu tenho minha filha e minha mãe em casa. Minha mãe acha que eu vou chegar Tu 11 tem horas da cara noite, de que é entendeu? maconheira. Ih, veio no cheiro, foi? Claro, tu tem um beck. Ai, queria eu. Liga pra lá, avisa. Mano, Não é Dá-me lá em casa. Será que ninguém tem? tu tem um beck aí? Eu não, tomo 2 cervejas e já tô bêbada. Pá. Eita, vocês estão tudo chochados, velho. Calma, amor, a gente já tá indo pro bar. Vai deixar a gente morar junto, cara, mas eu vou falar pra você deveria pensar mais sobre isso, cara. Você não tem uma casa, não tem moto, não tem um carro, não tem nada, já quer casar, meu, pô. Gente, alguém tem uma bebidinha? Não, a gente tá pensando na vida aqui agora, cara. Sério, não, sério. Então, mas a gente vai encontrar logo mais. E aí, já comprou enxoval? Ei, olha lá, já veio me aloprar já. Meu, tem que pensar melhor nisso aí, cara. Tem que pensar Parceiro, mas é melhor, o sério. seguinte, ó, você fica aí, entendeu? Planejando as coisas, vem outro cara e pega o caminho, entendeu? E aí? E aí, o que fala? Essa cerveja era só a gente? Pô, nego, eu achei que era também, mas veio todo mundo. Ai, Anderson, ó, cheio de nhenhenhen. Não, sem deixa eu ver. Eu achei que era especial. Tu é especial, tu sabe, você é a mais especial dele, igual a sua unha aqui, ó. Tem coisa mais especial que isso? Deixa eu falar que essa unha, meu amor. Que pariu, que delícia. Saída da fábrica, para mim, é muito significativa, assim, é uma saída desse estado maquinário, sabe? É uma saída para a vida, para a rua, estamos aqui, estamos vivos, vamos tomar uma cerveja, vamos, sabe, ser feliz, vamos se encontrar, porque É a isso. vida pulsando, assim, então eu acho... Vamos fazer uma cena isso? muito- Vamos! A gente fica por aqui, então. Desculpa, a gente vai fazer isso agora. Um beijo, adorei. Um beijo. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Tchau. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.